pauta em ReZero são teorias, possibilidades e, mais do que tudo, mistérios. No vídeo de hoje eu vou trazer uma teoria muito popular na internet, na verdade acho que ela é uma das teorias mais famosas de ReZero, e que eu fiquei um pouco assustada quando vi, porque tipo, eu recém tinha conhecido um dos personagens que está envolvido nessa teoria e que eu achei interessante querer compartilhar com vocês, e vocês quiseram ver ela aqui no canal, eu fiz a enquete, eu vou deixar o print pra vocês verem, a enquete de qual vídeo vocês queriam essa semana. Vocês queriam a teoria do Hector Klein de Roswell, e eu vou trazer ela aqui com as informações que eu tenho e com o conhecimento que eu possuo sobre a obra. E, obviamente, é tudo teoria, é tudo palpite, não temos informações 100%, né, palpáveis e verdadeiras. Então, é totalmente livre para poder discordar da teoria, e que eu mesma não concordo e nem acredito muito que seja real. Mas é teoria, né? Desde que o tapei não negue, tá valendo. É o que eu acho. Bom, antes de mais nada, eu queria apresentar os personagens que fazem parte dessa teoria. Ela é um pouco curta, na realidade, e ela envolve 3 personagens em especial. O primeiro deles sendo o próprio Roswell. O Roswell, que é um dos personagens mais misteriosos e interessantes de ReZero. Ele é o patrão Roswell, o grande... qual que é a categoria dele? Ele é um marquês, né? Ele é o marquês Roswell Aerometers. E também temos o próprio Hector. O Hector, que é ali o bruxo da melancolia, é um cara que misteriosamente, por alguma razão misteriosa, né, ele acabou indo até o santuário encontrar a Ikishna, e por alguma razão ele queria talvez lutar com ela, ou seja lá o que ele queria fazer com ela, mas de alguma forma, por alguma razão, ele estava atrás dela, e aí o santuário foi formado justamente para poder impedir que isso acontecesse, né? E temos também um terceiro personagem que, pra quem não viu, né, não leu as light novels ou não viu o meu vídeo falando sobre um dos interlúdios de ReZero que apresenta esse personagem, que será aparentemente muito importante no futuro da obra, que é o Clyde. O Clyde, ele é um dos mordomos ali da mansão da Anne Rose. A Anne Rose, ela é uma garotinha que é prima do Roswell. Eles apareceram no final da temporada, da segunda temporada, na realidade, né, ali no último episódio, numas últimas ceninhas, assim, eles aparecem, né. Mas é tipo um ganchinho, uma primeira imagem da gente do anime mostrando aqui, ó, eles vão aparecer depois, fica de olho. E o Clyde, por mais, assim, ele tem uma apresentação um pouco simples, né, ele tem alguns ganchos, assim, uma certa personalidade um pouco esquisita, mas que, por mais bobo, assim, que pareça, ele é um personagem muito esquisito e muito interessante, e que foi por conta de algumas coisas que ele fez e que ele falou que acabou desencadeando uma certa teoria que envolve o Roswell e o Hector. Uma coisa muito interessante a se considerar é que o Roswell tem o Clyde como um dos seus peões, um dos seus melhores amigos, provavelmente um dos seus parceiros de crime, né, como ele definiu o próprio Subaru uma vez, e que aparentemente o Clyde, ele é um cara que eles meio que sabem sobre o rolê do Roswell e da Ikishna, ele sabe que o Roswell troca de corpo. Talvez ele até tenha ajudado nesse processo ali, né, já que não deve ser um trabalho muito fácil trocar de corpo, né, deve ser meio complicado. E ele é um cara que possui certos aspectos muito interessantes e que vamos trabalhar neste vídeo. Uma das primeiras coisas que a gente descobre sobre o próprio Clyde, logo no interlúdio ali de ReZero, é que o Clyde, ele é um cara lolicon. Isso não é importante pra teoria, mas eu achei importante de citar. E ele também, de certa forma, consegue ver a alma das pessoas. Não sabemos se isso é uma habilidade que ele possui, se faz parte de algum poder muito específico, talvez uma bênção ou algo do gênero que, né, porventura ele possa, né, ver esse tipo de coisa, não que seja útil de alguma forma. Ele consegue meio que deduzir e ver a alma das pessoas de que forma? Ele olha, por exemplo, para o Subaru e ele percebe que o Subaru é um cara realmente que tem ali os seus 18 anos, certo? E aí ele olha pra Beatrice e por mais, né, ali que ela seja uma garotinha, ela é realmente uma garotinha, por mais velha que ela seja, tipo, em questão de anos. Na alma dela, ela não envelhece. Ele olha pra Emília e ele não vê uma garota de, sei lá, 19 anos, que é, em teoria, a idade dela visual, né? Mas ele vê uma menina que ela, por mais que, tipo, pareça visualmente
mais velha, internamente a alma dela é de uma criança de tipo 13, 14 anos, né? Justamente porque tem todo aquele aspecto da Emilia ter tipo 3 idades, né? Pra quem leu a novel tá ligado. E é muito curioso porque o próprio Subaru estranha o fato dele poder meio que olhar pra Emilia e falar, nossa, ela não tem 19 anos, ela tem tipo 13, mentalmente. Aí o Subaru fica tipo, velho, ninguém poderia deduzir isso do nada, tá ligado? Tipo, você teria que perguntar pra ela, tipo, ó, né, tipo, interagir com a Emilia a respeito, porque a pessoa não pode teorizar isso do nada, assim, sabe? E é um aspecto que é muito curioso. E que outro aspecto muito interessante também é o fato do... é o jeito que o Clind fala. O Clind, ele é um cara que ele gosta de imitar o Melaquera, que pra quem não lembra é aquele cavalo de fogo lá, o brabíssimo que lutou com o Puck, perdão. E ele ficava falando, tipo, todo final de frase ou começo de frase, ele falava afirmação, negação, dúvida, tipo, umas coisas assim. O Clind também tem essa parada de falar isso, só que às vezes de um jeito meio esquisito, o que acaba gerando uns diálogos muito engraçados. E é interessante o fato de que tanto o Roswell quanto o próprio Clind possuem muitas semelhanças com o Hector. A teoria basicamente diz que, de alguma forma milagrosa, durante o embate entre a Equidna e o Hector, em algum ponto ali, a alma do Hector, sei lá, foi dividida, saiu do corpo e foi dividida em duas partes. Uma delas indo para o Roswell e a outra indo para o Clind. Seja lá por que motivo ele tava lá, mas ele tava lá e pegou a alma do cara. Como entrou, só Deus sabe. Enfim, aconteceu, em teoria. Por que isso? Primeiro de tudo porque o Roswell, não precisamos dizer muita coisa, ele se veste igual o Hector, a roupa é praticamente igual, ele fala como o Hector, e tem todo aquele aspecto aquela paixão meio esquisita pela Equidna, que não me parece mais um amor, parece realmente uma desilusão, parece ali uma fixação pela bruxa. E a gente tem o próprio Clind, que por mais que visualmente não aparente nada semelhante ao Hector, ele tem essas características que eu citei anteriormente. E ele também tem um negócio muito interessante que, aparentemente, isso aqui é uma informação que eu peguei na internet, peguei ali com os colegas, então se eu acabar falando alguma besteira, por favor me corrijam nos comentários. Basicamente, se eu não estou enganada, eu não sei se é em algum spin-off ou se faz parte ali dos ReZero X, né, os ReZeros especiais ali, que inclusive vai vir pro Brasil aqui, amém? Basicamente é dito que o Clind, ele tem duas habilidades muito específicas, né, tirando a parte das almas. A primeira delas sendo, em teoria, a capacidade de talvez ficar invisível, ou talvez de certa forma não ser percebido pelas outras pessoas. Isso é dito porque aparentemente eles estavam ali na guerra semi-humana, se eu não estou enganada. Eu acho que talvez seja o ReZero X do próprio Wilhelm e da Teresia, que eles estavam envolvidos na guerra semi-humana. E aí, aparentemente, tem uma interação com o próprio Clind, o Clind lá envolvido, talvez como parceiro do Roswell da época, né? Que era a Roswell Jean Mathers, que era uma mulher, inclusive Roswell gasosa da época. Olha que maravilhosa, que linda. É um safado mesmo. E aí, é falado que, tipo, eles estão interagindo ali, e aí, em algum ponto, o Clind cita alguma informação que, em teoria, ele não poderia saber, a menos que ele estivesse presente, o que ele não estava presente. Aí tem um certo personagem, né, que fala assim, como é que você sabe disso? Será que você ficou invisível e ficou seguindo a gente ou algo assim? É dito numa forma bem, assim, cômica, né? Tipo, pra zoar ele, tá ligado? Aí o Clind, será? É claro que não, tipo... Tipo, do nada ele fala... Tipo, o jeito que ele responde fica na cara que ele tá, tipo, fingindo que não. Ou que, de alguma forma, ele realmente fez algo semelhante e ele tá ciente do que tá rolando. O cara, será que é onisciente ou ele fica invisível mesmo? Fica aí a dúvida. E por que motivo será que ele estaria seguindo agora ali naquela situação? Curioso, curioso. Outro aspecto também, outro poder, na verdade, que ele possui... Eu não sei exatamente contra qual personagem ele lutou, mas tem uma luta envolvendo o Clind em que ele vai dar, acho que o golpe final. E o poder do Clind é algo
é uma capacidade, é um poder em que ele basicamente pode atacar o adversário à distância. O adversário, ele é destroçado, tipo, sem o cara se mover, basicamente. E, se eu não tô enganada, logo quando ele vai finalizar a luta, ele fala algo como: isso é tão melancólico, ou melancolia. Sabe, o Klein tem essa parada de ficar falando palavras separadas, então. Ele fala melancolia, ou algo envolvendo, né, esse termo, e destroça o cara com um poder absurdo. Se isso não é uma referência ao próprio Hector, eu não sei o que é. Ainda mais com um poder que é super semelhante à própria autoridade da melancolia, que é tipo um poder de gravidade, né? Até onde sabemos. O que é muito esquisito. Fora isso, aparentemente o Hector é humano, até onde eu sei, e até onde a Wiki ele diz, ele é humano. Mas por alguma razão, segundo as informações que possuímos, né, segundo as coisas que que o próprio Klein sabe e por quanto tempo ele esteve vivo, ele tem pelo menos 400 anos de vida. E ele é humano. Bom, se ele possui uma autoridade, é muito provável que ele possa viver eternamente. O que eu não duvido. Em questão dele possuir o fator da melancolia, é uma coisa que eu acho que é quase certa, né? Mas a teoria, eu não sei dizer. Muito embora eu acho que seja muito possível. Ou ele fica trocando de corpo igual o Roso, o que eu duvido muito que aconteça, mas ainda assim é possível. E aí, o que você achou dessa teoria? Na realidade, ela é muito famosa e é muito curiosa porque ela até que faz sentido em certos pontos, mas ao mesmo tempo eu não acho que ela seja tão verdadeira em alguns aspectos. Eu acredito que o Klein possa sim possuir o fator da melancolia, né? Se não for aquela outra parada, né? De tipo, a melancolia é basicamente a versão antiga da preguiça, né? Segundo a mitologia e segundo no nosso próprio histórico, né? De pecados. E aí a vanglória, né? Eu não sei, acho que tem uma outra palavra pra vanglória também. Mas a autoridade da vanglória é a versão antiga, né, de 400 anos atrás, do próprio orgulho. E aí, beleza, né, pode ser algo do gênero. Possível pra caramba. O que eu não acho que seja verdade, mas eu ainda considero como pecados separados, como coisas separadas. Mas ainda assim é muito interessante, eu achei que era uma boa vir comentar com vocês. E aí? O que você acha? Você acha que é real? Comenta aqui embaixo pra mim saber. Tá? Se você tiver mais informações a respeito da teoria e pra complementar, ou talvez discordar dela, eu vou ficar muito feliz se você, né, compartilhar a sua opinião com a gente, tá bom?